Olá, meus alunos, bom dia a todos, né? Bem-vindos a mais uma semana de aula. No caso, essa semana teremos 3 dias de aula, não é isso? A terça, que é hoje, dia 13, a quarta, 14 e a quinta, dia 15. Lembrando que sexta-feira é o feriado do Dia dos Professores, né? Que nós deixamos para comemorar, para fazer o feriado nessa data para não prejudicar a semana, tá? E até melhor para a nossa retomada, né? Porque aí a gente tem uma aula contínua, certo? Então vamos dar início hoje com a nossa aula de matemática, né? Após essas 2 semanas, uma semana de revisão, uma semana de provas, certo? Hoje nós vamos ter o nosso novo assunto de matemática, certo? A tia vai dar 2 assuntos na sequência, porque um é relacionado ao outro. Então, para não dar por partes e também porque são assuntos fáceis, eu vou colocar os 2 ao mesmo tempo, mas também vou deixar dias para vocês responderem, já que os assuntos vão na sequência, tá? O nosso primeiro assunto de hoje está na página 181, medidas de tempo, tá? Quando a gente se refere ao tempo, a primeira ideia que vem à nossa mente, à nossa cabeça, é usarmos o relógio, tá? Seja ele de pulso, seja ele de bolso, seja ele de parede, mas a nossa intenção é usarmos o relógio, porque é um instrumento que mede o tempo, não é isso? Então, gente, no livro de vocês, nas páginas 181 e 100, deixa eu dar só uma olhadinha aqui, tá? A próxima da temperatura. 181 e 186 estão esses 2 assuntos e também as atividades que eu vou deixar ao final na descrição do vídeo. A tia fez um breve resumo para vocês aqui no quadro, para vocês entenderem melhor o assunto e não precisar estar lendo muita coisa que está no livro, porque às vezes o livro ele traz mais o lado assim, mais a história de que o próprio significado. Então, para a gente focar melhor no assunto e não perder muito tempo, então eu fiz o resumo ensinando e mostrando a vocês tudo direitinho, tá? Então, nós vamos começar pelo primeiro tópico. Nós temos aqui, ó, medidas de tempo, tá? Como referência das medidas de tempo, como a tia acabou de falar, nós temos o relógio, né? O relógio é ele que marca as horas. Então, eu tenho aqui o meu reloginho e ele marca as horas. Vamos ver o que é que diz ali sobre o relógio. Instrumento usado para medir o tempo. Isso é fato, isso nós sabemos. Ele marca as horas, os minutos e os segundos. Marca os 3, mas um é sequência do outro. Como ocorre essa sequência? Dessa forma. Os segundos formam os minutos e os minutos formam as horas, tá? Tem aqui horas, minutos e segundos, mas a sequência é invertida, tá? Os segundos, eles dão origem aos minutos e os minutos dão origem às horas, certo? Observação, no relógio, o ponteiro maior, que é esse ponteiro aqui, ó, se vocês observarem, esse ponteiro que está apontando para o 3, tá? Ele marca os minutos, tá? O ponteirinho maior, ele está marcando os minutos. O ponteiro menor, que é esse que está aqui apontando para o 12, ele marca as horas, certo? E esse fininho, tá? Que vocês vão encontrar em alguns relógios e outros não, ele marca os segundos, certo? Os segundos, eles é indicado pela letra S minúsculo, tá? É o símbolo do segundo. O símbolo da hora é H e o símbolo do minuto é MIN, M-I-N, tá? E agora, depois dessa explicação sobre o relógio, né? Bem básica, bem simples e fácil de entender, nós vamos para a segunda medida, que é a medida da temperatura, né? Relacionada ao nosso corpo, ao ambiente. O que é a temperatura? É aquilo que a gente sente, é aquela sensação térmica de frio, de calor, né? De aumento ou diminuição da temperatura, seja do ambiente ou seja do corpo, tá? Por exemplo, quando estamos com febre, a nossa temperatura tende a subir, né?
Quando estamos em um ambiente fechado e em um dia muito quente, nós notamos aquele abafado, a sensação térmica de calor, né? Então, isso aqui é que a gente chama de temperatura. E para saber a temperatura do corpo ou do ambiente, certo? É usado um aparelhozinho que muitos de vocês, né, a mamãe e o papai, deve ter em casa, que é o famoso termômetro, tá? Esse termômetro, ele tem esse tipo aqui, o digital, né, muito usado ultimamente, que ele dá uma temperatura precisa, e tem aquele outro que tem uma faixinha vermelha dentro, que é o mercúrio, certo? Então existem esses dois tipos, esses dois modelos de termômetro. Para medir, eu não coloquei, eu não especifiquei aqui, mas para medir a temperatura do corpo, a gente usa o termômetro de mercúrio, que é esse que a gente tem em casa, seja ele analógico ou digital, né? Digital esse que a tia mostrou e o outro que tem a faixinha vermelha dentro. E para medir a temperatura do ambiente, tá? É usado o termômetro chamado termômetro de álcool, né? Usado por pessoas que trabalham nessa medição de temperatura do ambiente, certo? O símbolo que indica a temperatura é o grau, tá? Então, geralmente a temperatura ela é medida em graus. Você está com quantos graus de febre? Eu estou com 37 ponto alguma coisa, né? 38 graus centígrados ou Celsius de febre, que é assim que a gente mede a temperatura. Podemos observar também que quando ocorre a apresentação do jornal, né, geralmente eles indicam a temperatura de quando está quente, quando vai chover, vai fazer tantos graus, né, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Salvador. Ele diz que essa temperatura ela é medida acompanhada da letra C e do símbolozinho grau, que significa Celsius. Então, a temperatura tanto do corpo como do ambiente é medida em graus Celsius, tá? Simples e fácil de entender, ok? Então, gente, a explicação de hoje é essa. É uma aula prática, é uma aula fácil, né? Coisas que nós vemos no nosso dia a dia, que são as horas, a temperatura do corpo, do ambiente, as horas, os minutos, os segundos, que está tudo relacionado entre si, certo? Então, a seguir, vocês olhem as páginas das atividades que a tia vai deixar na descrição desse vídeo e vamos embora para a próxima aula, tá?